Caraca. Foi, vai. Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos de leitura, produtividade e cultura. Hoje a gente vai falar sobre Vidas Paralelas, César e Alexandre, ou Alexandre e César, né? De Plutarco. A gente está dando prosseguimento ao nosso ano do Clube do Livro, falando de Roma, e esse livro do Plutarco, nessa parte ele vai falar de Alexandre, né? Que foi um conquistador daquela parte do grego helenístico, porém depois vai falar do César, e tá tudo meio junto ali nessa época, então a gente achou que valeria a pena abordar esse livro do Plutarco, por escolha do Quinha, e já deixo avisado que mês que vem nós vamos ler a outra parte do livro, porque o Vidas Paralelas fala metade do livro de Alexandre, metade do livro de César. Então, nesse próximo mês a gente vai ler, então, falando sobre César. Então, diante disso, a gente já vai começar o episódio, então curte, comenta, compartilha. Só com o seu melhor amigo ou uma pessoa que você gosta, não precisa mandar para todo mundo, vamos deixar isso aqui de boa, tá bom? E, cara, a gente já tava falando isso, né? Não vou nem fingir que a gente não tava falando que achou maneiro, mas, cara, para começar, queria passar a palavra pro Quinha e saber o que te chamou a atenção mais, assim, na qualidade, assim, do livro, Quinha. Então, vamos lá. Tu até me falou, a gente tava conversando ontem ou anteontem, se eu não me engano. Tu disse que não é muito a tua, né? Livro de Esse... história, assim. Então, mas é a minha, né? Aham. Então, eu achei maneirão. Tipo assim, eu fui lendo o livro, a gente fala ali sobre as conquistas do Alexandre e a campanha dele, né? Parece que é tipo o Age mesmo, né? Uma campanha de jogo de guerra. Aham. Então, vai falando da expansão do Império ali da Macedônia e tudo mais. E eu ia acompanhando ali pelo mapa. Aí, cara, pra mim é tão maravilhoso que eu li até aquelas 500 mil notas de rodapé, eu tentava não ler, mas me chamava muita Aham. atenção, acabava lendo, né? Sim, sim. Então, essa parte assim, de história, ainda mais uma narração que, pô, de leitura muito fácil, muito acessível, qualquer Eu um fiquei que, surpreso, né? É realmente uma leitura. A linguagem é bem tranquila, né? sim, muito tranquila, uma narração de fatos, então tipo, qualquer um pode ler, seja você iniciante, intermediário ou avançado, né? E não tem nada daquela linguagem antiga que a gente já viu várias vezes aqui, que é mais uma poesia, né, Vitor? Difícil de entender. Sim, Então é bem tranquilo mesmo. E também, tipo assim, um fator negativo talvez seja a quantidade de personagens, né, de nomes que tem ali, e acaba sendo impossível de você decorar. E você saber sim. quem é quem ali no jogo do bicho, na corte do Alexandre e tudo mais. Aham. Eu acabo que só lembro mesmo do Alexandre e do Dário, que foi ali um rival que ele teve, né? Que era o rei da Pérsia. Sim. E foi até legal, né? Não sei se você vai lembrar, mas, tipo assim, eles travaram ali uma batalha que parecia até uma coisa meio de anime, meio um respeito que um tinha pelo outro, né? Apesar de serem rivais. Sim, eu até anotei aqui, cara. Eu achei maneiro essa parada. Especialmente em relação tipo, a esposa, as filhas, né? Uhum, De sim, que o Alexandre a todo momento respeitou e falou: ó, não se sinta uma prisioneira, né? Sintam-se como se vocês tivessem a vida de vocês normais. isso aí. E ele diz lá, né? O Plutarco diz que ele deu um tratamento até melhor do que elas tinham na corte na Pérsia. Sim, sim. Isso E aí acaba é. que. Fala Vai, aí. vai lá, vai lá. Não, eu falei que isso aí é uma coisa maneira, né? E que, digamos assim, fez sucesso a reputação dele, né? Isso aí. E acaba, tipo assim, que muitas vezes o Plutarco, ele meio que puxa saco, talvez, do Alexandre, algo assim. Não sei se tem Aham, ali algum clubismo, algum bairrismo, né? é. Mas o Antes Plutarco, na disso, verdade, ele é rapidão, de Roma, né? rapidão. Ele não é da Grécia, né? Eu acho que é de Roma. Só um parêntese antes da gente ir para essa parte. Cara, eu anotei aqui que o Alexandre, né, ele mandou uma mensagem pro Dário falando que, tipo, a mãe, a esposa, as filhas estavam bem e falando tudo isso, né? Ah, não, na Uhum. verdade fugiu um servo e Isso, foi falar isso. isso pra ele, né? Aí para você ver, o Dário falou, ó, que eu não perca as minhas terras e continue no comando, mas se eu perder, que seja o Alexandre a sentar no trono. Sim, Caraca, maneiro, né? sim. Maneiro. E
Aí depois a gente volta do início, né? Mas, inclusive, o Dário, ele é, tipo, traído, né? Por alguém lá da corte dele. E quando o Aham, Alexandre descobre isso, o Alexandre, tipo, dá uma punição lá de morte que é horrível pro cara que traiu o Dário e matou ele. E aham. o Dário pega uma túnica, ele vê o corpo do Dário lá, já, tipo, agonizando, ele cobre com uma túnica lá do próprio Alexandre. Então quase que é de anime mesmo, né? E aí ele dá tipo um sepultamento, né? Sim, Suntuoso e tudo mais. sim, sim, muito brabo. Mas Sim. o Será que que eu tava isso tudo falando. não foi romantizado? Ou será que eles eram assim mesmo? Exatamente, era onde eu ia chegar. Tipo assim, o Plutarco ele meio que puxa um saco do Alexandre, mas também tem diversas vezes no livro que a gente vê ele falando assim: ah, isso é. Foram alguns autores da época querendo romantizar, porque o Plutarco é pós, né? Do Sim, Alexandre. sim, sim. Então, o Plutarco coloca isso algumas vezes, fala que alguns historiadores da época queriam dar uma aumentada nos feitos e tudo mais, e ele, em certas vezes, ele diminui alguns feitos do Alexandre e tal, algumas batalhas Sim. e coisa do tipo. Então, eu não sei se realmente o Plutarco está romantizando, e ele usa várias fontes, né? Ele coloca lá vários nomes e fala assim que foi o que disse não sei quem, o fulano de tal, blá 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 blá. Ele sempre meio que referencia quem contou certa parte da história. É, pois é. É realmente um trabalho de historiador, né? E aí, uma coisa interessante, o Olavo, eu terminei um livro dele, né? Que é A Filosofia e o Seu Inverso. E esse livro, o Olavo fala que as pessoas desconsideram os historiadores antigos porque eles tinham elementos narrativos, né, no, nos livros. Sendo que, na verdade, é isso que dava uma verossimilhança do que estava sendo dito, né? Uhum. E ele falava que o historiador ele não se prendia a um método científico e tal, mas ele fazia com a técnica que ele tinha, né? Que eram os elementos narrativos. E que isso não era Exatamente. um demérito, né? Era coisa da época. Exatamente. E eu vi aqui o Plutarco, ele nasceu na Grécia, só que já era a Grécia romana, Ah, tá. entende? E E, e tem um detalhe sobre isso que eu achei bem legal. É, a todo momento, eu ia falar Plutarco, a todo momento o Alexandre ele deixava claro que ele seguia a tradição grega, né? Que ele era grego, por assim dizer, porque ele às vezes conquistava um território, aí ele mandava tipo oferendas aos gregos. Aí ele fundou Alexandria, né? Aí até estava dizendo no texto exatamente, ele quis fundar uma cidade grega no Egito, ou uhum, seja, né, seguiu a cultura grega mesmo, né? é. Só que, tipo assim, um conflito que tem, e, cara, eu sempre quis entender isso, e esse livro me ajudou a me esclarecer um pouco, mas não o suficiente ainda, porque o Alexandre é da Macedônia, né, certo? Aham. E, tipo, hoje em dia tem ali a Grécia, e em cima da Grécia fica a Macedônia, que é a Macedônia do Norte, inclusive tem um grande debate aí sobre onde que o Alexandre nasceu, porque tem uma região na Grécia que se chama Macedônia, e tem um país que se chama Macedônia que fica bem ali, sabe? Ah. Tanto é que recentemente o país que se chama Macedônia teve que passar a ser chamado Macedônia do Norte, Ó, porque para porque a diferenciar. Macedônia do Sul é a Grécia. É, a Macedônia seria a Grécia e seria essa região que o Alexandre nasceu, sabe? Só que Ah. o pessoal da Macedônia do Norte diz que o Alexandre é de lá. Só que pelo que eu vejo é, é errado, sabe? Aham. Não é verdade isso. Ele realmente ali é daquela região da Grécia, só que nessa época do Alexandre lá, que ele viveu, essa região da Macedônia tinha ali um certo conflito com os gregos, sabe? Uhum. Uhum. E ele realmente tenta ali. Ele meio que assimila várias culturas, né? Durante o livro ele é meio grego, depois ele começa a se comportar como se fosse um persa e tudo mais. Aham. Mas, assim, os gregos olham ele com um certo preconceito porque ele é da Macedônia. Sim. Ele não é. Tipo, é como se ele não fosse totalmente deles, né? Sim, ele não é aquele grego que a gente viu lá no Peloponeso, tipo ateniense, espartano, de Sim. Corinto, de Tebas, sabe? Essas cidades aí.
Sim, sim. Então, Então, então tinha o bairrismo, né? tinha um bairrismo. Tanto é que caraca, eu não vou lembrar agora qual parte que foi, mas teve algum soldado, um general, não sei que era grego, e, cara, me lembrou, tipo assim, tu já viu Kill Bill, né? Já, já. Mas tem Tu muito tempo, lembra? não lembro Vou direito, descrever, assim. vou descrever a cena, tu me diz se você lembra. Que tem a garota lá que é da máfia japonesa. Aham. O Que Henry. aparece o cérebro dela, né? Corta. Isso, essa aí. Só que ela é. Como é que fala no japonês quando é tipo meio sangue? Ela é filha de americano com uma japonesa. Ah, é. Sansei, Sansei, sei lá o que. Não Depois sei. eu procuro aqui a palavra. Mas enfim, Nisei, Sansei, uma coisa assim, né? ela é misturada. Aham. E ela, tipo, se torna líder da Yakuza. E eles estão no Uhum. jantar comemorando, né, tipo, meio que a promoção dela por ser líder da Yakuza. E um cara lá, dos caras lá da Yakuza, né, na verdade, ele começa a falar, tipo assim, que ele tá humilhado, que ele nunca achou que uma sangue misturado seria líder da organização e tudo mais. E teve uma parada, tipo assim, num banquete aí do Alexandre, depois de umas batalhas, só que eu não vou lembrar como é que foi. Não foi exatamente assim, né? Mas era um cara que era grego e ele tava, tipo, questionando o Alexandre porque ele era da Macedônia. Pô, eu não lembro dessa parte. Mas teve isso, até fiquei, pô, será que vai se desenrolar igual o Kill Bill? Eu pensei assim, será que o Kill Bill se inspirou nessa situação aí? O Kill Bill não, né? É, O pode ser, né? Tarantino. É, pode ser. Eu acho que. Mas também é uma coisa meio comum, Comum, né? né? Também. Uhum. Tipo, a pessoa. Até no Game of Thrones tem isso, né? Que tem os Stark, que é tipo o povo do norte, boladão e tal. E aí tem uma das filhas dele, é meio. Tipo, ela herdou muitos costumes do sul, aí o pessoal não. Aham. Até fala sobre isso e tal. Então, acho que é um. Talvez não seja uma inspiração direta nisso. Entendi. É uma coisa comum, mas achei que talvez fosse desembocar que nem a cena lá do Kill Bill, porque era meio que num banquete e tudo mais. Uhum, Mas é isso, acho que agora a gente pode começar do começo, né? sim. Cara, tem um outro aspecto que eu queria falar. É, a gente, hoje em dia, quando vê essas coisas de divinização, né, do personagem, a gente sempre olha com um pé atrás, né? Mas Uhum, parece que antes isso era muito comum, né, cara? sim. Tipo, teve isso. Eu acho que no Tucídides não teve tanto, não que eu lembre. Mas teve esse agora, né, o Plutarco, e eu acho que teve também o. No outro que a gente leu, que é antigo também, qual que era? Agora, né, de Roma ou O da Grécia? Anais. O Anais. Ah, tá, sim. Isso. Então falavam, né, da divinização das pessoas Do e tal. Rômulo e Remo, né? Isso, isso. É, não, não, até mesmo na coisa dos imperadores, que não sei quem era descendente de um deus. Não lembro se Ah, era isso sim, sim, mesmo. sim, sim, sim. É. Tá, tô ligado. Enfim, essas coisas eram meio que eram comuns para eles, né? E tipo, Uhum. realmente nessa época, cara, não era nem só no pessoal pagão, né, para usar a terminologia mais normal hoje em dia. Eu li um livro do São Clemente de Roma, que ele foi o quarto papa, né? E ele era do século I, depois de Cristo mesmo. E ele fala: ah, todo mundo sabe que tem uma ave no Egito que se chama Fênix, e quando ela morre, ela renasce e tal. E aí fez uma analogia da Fênix com Jesus, né? Aí eu, caraca, Uhum. até os cristãos acreditavam na Fênix, né? Naquela Uhum. época. Pô, muito interessante, né? Sim. É Aí doideira, eu. cara. Fala Ah. aí. Não, e aí também, esse eu não li, tá? Mas eu ouvi falar que tem no livro. Tem, que é a biografia de Santo Antão, que é um outro nome para Santo Antônio, né? Só que não é o Santo Antônio que a gente conhece, é um outro. Aí dizia que ele viu faunos e várias criaturas, assim, entendeu? Quando ele foi no deserto. Enfim, Uhum. interessante. Sim. Mas essa questão do Alexandre, lá no comecinho, fala, tipo, como se ele fosse descendente de Hércules e. Tem mais um, né?
Aquiles. Eu não lembro se é Aquiles, mas depois. é, mas acho que, sei lá, na metade do livro fala dele ser filho de Zeus, né? Mas aí Sim, acho que é meio no sentido figurado também. sim. Começa a tratar dessa forma, mas, pô, tipo assim, pra construir a história, né? É forte. Sim, sim. Cara, é interessante porque. Agora, o último aspecto antes da gente seguir uma história assim, tipo, a gente sempre. Eu não sei se a gente já falou, eu e tu, mas eu falo, por exemplo, com a Daniele, né? Com outras pessoas também que, cara, é sempre o pessoal querendo saber as fofocas, tipo, dos famosos, sei lá, do Davi que ganhou o BBB, sabe? Essas Uhum. coisas assim. E, cara, eu acho que isso sempre teve, porque esse livro também acaba sendo meio fofoca, né? Que fica, porque o fulano foi lá e fez uma conspiração. E aí ele falou com outro lá, e o Alexandre ficou bolado, e não sei o quê, sabe? Uhum. É, de certo modo, sim. Né? Mas, Aí, enfim. mas pelo menos é a história de alguém, né, que, tipo assim, realmente ali qualquer coisa que acontecia importava, né? Nesse caso era. Ele era tipo o precursor da celebridade, né? É, Exatamente. isso aí. Mas vai lá, pode, começa aí com as suas anotações aí, que eu também fiz, mas eu vou vendo se as minhas vão batendo com as suas. Tá. Então o começo vai falando dele jovem, né? De que desde jovem ele já se destacava e era forte e tal. E o Felipe, que é o pai dele, ele já estava conquistando vários territórios, e até o Alexandre falava, né? Pô, você tá conquistando vários territórios e não vai sobrar nada para eu conquistar. É. Ele ficou meio bolado, né? Uhum. E aí isso deu uma certa introdução, né? Até fala que, bem no comecinho, que Alexandre tem um caráter colérico. Ele fala uma coisa assim, né? Que é uma coisa que Não lembro realmente muito bem. cita assim brevemente. E lá no final a gente vai ver que realmente, em vários momentos, não vários, né? Mas apesar dele ser cortês e tal, depois ele ficou um pouco imprudente e se irritava e, enfim, isso Uhum. acabou prejudicando o governo dele, né? Sim. Aí, enfim, foi Tem uma foi parte também, só um parênteses, que fala que ah, tinha que pegaram um cavalo que ninguém nunca tinha domado, ninguém conseguia domar o cavalo, e ele, molecote, conseguiu aham. domar que o cavalo ele até colocou o nome de Bucéfalo. Aham. Bucéfalo. Cara, esse nome aí, Ai, ai. exatamente. Aí depois, cara, eu não lembro o que tem no meio termo, mas aí depois já tem, tipo, começam os conflitos ali na Pérsia, né? Uhum. E aí começa a briga com é Dário, né? Ou Dario? Dário. Dário. Dário, né? E aí ele vai aos poucos conquistando, né? De uma vez, não é de uma vez, porque até eu não cheguei a ver no mapa, né? Mas parece que o território da Pérsia era um território bem extenso, né? Sim. Quando Eu peguei um comparado videozinho a. aqui, cara. Se quiser, eu transmito aqui. Ele tem. Ah, Eu não. posso É botar porque vezes eu. dois. Aham. Fala aí. Ah, bota aí, bota aí. Não, é porque a galera que tá ouvindo agora bota aí no vídeo pra prestar atenção. É porque, como eu não tô botando mais no Spotify, então não tem problema passar vídeo. Vai lá, É. vai lá. Mas eu botei em 2.0 e o vídeo tem tipo 1 minuto. Então Show, então. Ó, o azul, tá vendo aí já? Sim, sim. O azul é onde começa, né? Tipo, o reino dele ali, que é a Macedônia, né? Grécia e tudo mais, aquela região ali da Europa. Eu acho que tipo Bulgária por aqui, Romênia Então, mas talvez. só uma dúvida. Já tinha Roma nessa época? Já tinha Roma. Roma estava, nessa época do Alexandre 300 e pouco, estava virando república, cara. Tava naquela transição de monarquia para república. Ah, então ainda tava engatinhando, né? É, era naquele período ali, lembra que a gente leu no mês passado que Roma ainda era pequenininha, tava começando a crescer, e só depois, tipo, acho que foi nessa época aí, 300 e pouco, que eles começaram realmente a tomar conta ali do que é a Itália toda, que a gente entende como Sim, Itália sim. hoje. Entendi. Então acho que Beleza. é contemporâneo a isso. Aham. Mas vamos lá. Aí ele já foi, tipo,
conquistando essa Pelo região aqui, que é a litoral, né? Turquia, né? Hoje em dia é Turquia. Aí desceu lá pra África, o Egito. Aí fundou Alexandria, já foi pro Oriente Médio, dali, aí roubou a Pérsia toda, até chegar lá perto da Índia. Uhum. E, cara, Cara, na moral, essa gigantesco, né? campanha, sim, gigantesca, essa campanha nessa região aqui, que é só deserto, até fala, né, que na volta um montão de gente morreu, cara, deve ter sido uma loucura do caraca isso. É. Pô, ele foi ousado, né? Foi ousado, Muito mas ousado. quem faz história nunca é sempre ousado. Sim. Igual naquele filme Troia, lembra da cena que Não o vi moleque. Troia. Ah, não? Ah, não é Não. spoiler, não, mas tá o Aquiles lá, o Brad Pitt. Aí chega o moleque. Nossa, eu não sei como é que você fez isso. Eu nunca teria coragem. Aí o Aquiles fala: é por isso que seu nome não vai ficar na história. É tipo É, isso, né? mas é isso aí. E tipo assim, tiveram alguns momentos que tratavam o Alexandre até meio como meio doido, né, meio maluco Sim, de, sim. de ir pra cima assim e nunca voltar. Mas até fala também que pra ele, tipo, ter essa consolidação do poder dele, ele teve que conquistar ali a região da Grécia, né? Como a gente estava falando antes, era diferente a Macedônia e a Grécia. Era meio instável essa relação. E, cara, eu não consigo lembrar agora exatamente o que foi. Não sei se tu vai lembrar também, mas teve alguma batalha com os tebanos que ele faz uma parada, tipo, muito cruel, que ele fica até com peso na consciência. Aí ele começa meio que a. Eu não lembro o que ele faz depois, ele começa a dar dinheiro para as pessoas que ficaram vivas ou alguma coisa assim do tipo, que ele fica com peso na consciência e tenta se redimir com o que ele fez Cara, eu com não esse pessoal da lembro, cidade mas de Tebas. eu vou botar no GPT aqui. Eu lembro Tá, que tem um momento que fala. Peraí, rapidinho. Tem um momento que ele fala que tinha uma vila bárbara e ele chacinou a vila, tipo, para servir de exemplo, porque eles não queriam se render. Então sim, ele também, tipo, por um lado ele era piedoso em alguns momentos, né? Mas por é. outro ele também era grave. Eu acho que, tipo assim, que ele era maneiro com quem era maneiro, mas com quem não se submetia a ele também era implacável. Uhum. Aí, Então, achei aqui. e aí? Achei não, né? Na verdade, o GPT me disse. Ó, Alexandre o Grande. Isso aqui ficou estranho, mas Alexandre o Grande não fez nada diretamente ruim à cidade de Tebas, mas ele a destruiu de forma quase total em 300 a.C. Pô, então ele não é que ele não fez nada, ele fez muito, né? Ele fez tudo. Enfim, é, pô, ele destruiu a cidade após um levante contra seu governo. Quando Alexandre assumiu o poder após a morte de seu pai, várias cidades gregas tentaram se libertar do domínio macedônio, incluindo Tebas. Tebas se rebelou, acreditando que Alexandre seria incapaz de suprimir a revolta. No entanto, Alexandre agiu rapidamente, cercando a cidade. Após a resistência tebana, ele escreveu errado, ele escreveu resistência tebanana. Esse, É banana. esse chat tá, Tá bêbado, tá né? a piroca, esse chat. Ele ordenou que a cidade fosse destruída como exemplo para outras cidades-estados gregas. Tebas foi arrasada, milhares de seus habitantes foram mortos, e os sobreviventes foram vendidos como escravos. Essa destruição foi uma forma de punir Tebas por sua rebeldia e também de enviar uma mensagem clara, blá 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 blá. Ou seja, Não tem falando sobre o que ele fez, tipo, que ele ficou arrependido, não, né? vou botar aqui, o que ele fez para se redimir. Acho que tem alguma coisa assim, porque eu lembro que ele ficou uns dias mal e ele teve alguma atitude. Mas um Uhum. ponto, cara, que a gente esqueceu de comentar, importantíssimo, é que ele foi discípulo do Aristóteles. Sim, cara, pois é, Muito pois é, brabo. sim. E aí, inclusive, tem uma parte que ele fala, quando ele está aprendendo com Aristóteles, que o Aristóteles publicou um livro. Aí o Alexandre falou: pô, você publicou o livro, agora todo mundo vai saber o que antes só eu sabia e os seus alunos sabiam. Uhum, Aí o Aristóteles falou: na verdade, se a pessoa não tivesse sido iniciada, ela não vai entender o que está no livro. exatamente. Então, uma coisa, Exatamente. né? Curiosidade. E detalhe, tem uma nota que fala isso, inclusive, que a gente já citou em outros episódios.
os livros do Aristóteles que sobraram hoje em dia, na verdade, eram anotações das aulas deles. Os livros que Sim, ele escreveu de fato se perderam todos. Então, enquanto que para Platão já é o contrário. O que ele escreveu, a gente tem ainda, os diálogos. Só que o que ele dava nas aulas, que era só para os iniciados, foi perdido. Então, né, cada um deu a nós a sua contribuição de maneira diferente, né? Agora, sim. imagina se a gente tivesse os dois dos dois filósofos, né? Se já tivesse internet naquela época, já tivesse Drive, Porra. tava tudo aí. Aí iam ter cancelado o Platão quando ele fez uma piadinha de não sei lá o quê. Sim. Agora, cara, andando um pouco aí cronologicamente e aproveitando uma curiosidade com isso, tipo assim, a gente viu. Ah, tu conseguiu a resposta do chat aí sobre ele ter ficado arrependido Tá, ou alguma coisa do tipo? então, tá dizendo aqui, em anos posteriores, especialmente após a morte de Alexandre, a cidade de Tebas começou a ser reconstruída com a ajuda de seus antigos aliados e até mesmo de sucessores de Ah, Alexandre. não é Então, isso não. acho Eu que sei deve ter sido. que É, teve alguma coisa assim, mas talvez não seja tão relevante para pro chat colocar aí. ou então ele tá querendo manipular a história. Pode ser. E, enfim, tipo assim, a gente viu, tipo, que o Alexandre foi altamente instruído, tanto é que o pai dele chamou Aristóteles para vir dar aula Sim. e tudo mais. E, cara, uma coisa que é estranha, cara, eu sei que é religião e tudo mais, mas, por exemplo, ele tava lá no Egito e tudo mais, e antes dele iniciar a campanha contra a Pérsia, ele foi consultar um oráculo. Não sei se tu vai lembrar, mas ele Aham, até que teve que atravessar um deserto lá, não sei qual é o deserto no Egito, mas foi até também um perrengue que ele passou por causa disso para consultar o oráculo se ele deveria ou não atacar aham, os persas. E tipo assim, como é que pode as pessoas altamente instruídas saber sim, acreditar nesse tipo de coisa? sim. Até fala no finalzinho, né, que Alexandre estava muito supersticioso, que ele tinha vários adivinhos e só ficava prestando culto, né? Ou seja, ele se Sim, deixou dominar por essa parada. sim. Ficava fazendo oferendas, né? O tempo Sim, todo. isso aí. Inclusive, essa semana eu vi um post que era Dostoiévski, que assim, eu sou altamente instruído para não ser supersticioso, mas sou mesmo assim. Era algo desse tipo, sabe? Aham. Todo mundo tem seu lado, né? Uhum. Dostoiévski também lutava aí contra o alcoolismo. E o Alexandre também. A gente viu aí que o cara gostava de um vinho. Ele ficava exagerando no vinho, né? Aí fazia merda. É, tem instrução suficiente para não ser supersticioso, mas sou. Aham. E, tipo assim, o Alexandre, inclusive, o Plutarco coloca lá que uma das teorias da causa da morte dele pode ter sido a bebedeira excessiva. Sim, que ele foi num bacanal e Sim. aí ele bebeu um vinho. Uhum. Aí também teve a teoria de que esse vinho poderia estar envenenado, né? Que aí em vinte e Sim, oito dias ele morreu e só que aí depois o corpo parece que o corpo ficava de um determinado jeito, né? Se é. ele fosse envenenado, então aí só que ele não ficou. Uhum. Então, talvez tivesse sido outra coisa. E, tipo assim, que ia falar da bebedeira, assim, teve até no finalzinho, já numa das últimas batalhas não, foi no retorno que ele tava fazendo pra Grécia, que tava dando várias festas e tal, e fez uma competição de quem bebe mais. Teve um cara que bebeu 13 litros de vinho e morreu no dia seguinte. Viu isso? Aham. E aí vários outros morreram também, né? Sim, sim. Loucura, cara. Mas Caraca, será que agora. estava envenenado ou será que foi realmente porque bebeu pra caraca? Ah, cara, acho que foi porque bebeu pra caraca. Acho que qualquer coisa que tu beber, se não for água, talvez até água, 13 litros vai te fazer mal. É, é. Pô, é um absurdo. Imagina tu beber 13 litros de Coca-Cola. Porra, loucura, né? É. Enfim, aí o cara morreu no dia seguinte. Pô, esse aí Mas, morreu vivendo, né? sim, não pode falar que não viveu. Mas, voltando aqui, aí teve essa consulta do oráculo aí, fala sobre algumas visões, uns sonhos que o Alexandre teve, que direto eles também eram guiados por isso, né? Por sonhos e algumas visões e coisas do tipo.
E com isso eles baseavam as atitudes, né? Se atacar, se defendia, se avançava, se ficava e tudo mais. Sim, sim, E depois dessa consulta eles decidiram atacar o Império Persa, que era governado por esse rei Dário que a gente estava falando no começo, que sim. tipo o Império Persa aí, cara, desde aquela época lá das Guerras Médicas, que é dos 300 de Esparta e tudo mais, teve a união de Esparta e Atenas pra lutar contra ele, Uhum. já era um império gigantesco. E a gente viu aqui no videozinho, quem não viu pode voltar aí, tipo, o tamanho que era, né, cara? Sim, sim. E, Cara, e... e. Fala aí. Fala. Não, 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 eu ia dar um detalhe só, que em relação a isso de ver qual ia ser a reação, ele chegou num lugar lá da Índia, e aí o cara meio que foi tentar dar uma suavizada, né? Ele, pô, cara, não vamos brigar não, pô, eu sei que vocês querem, querem bens, querem suprimentos, eu dou pra você, eu dou presente, vamos ficar de boa. Aí o Alexandre até brincou, né? Falou: Ah, você acha que a gente não vai brigar? Então agora a gente vai brigar para ver quem dá mais presente pro outro, né? sim, Isso aí achei maneiro. maneiro. Sim. Ele parece ser meio maluco, né? Aham, aham. Eu acho que E. todo cara com esse tipo de poder assim, né, cara? Pô, ele era o homem mais poderoso do mundo na época. Pô, não tem Uhum. como o cara não ficar meio louco, né? Inclusive, depois eu tenho. No final, eu vou te fazer uma pergunta. Já é. Mas vamos seguir. Aí teve todo essa. Cara, foram inúmeras batalhas, muitos anos até conquistar a Pérsia, até por conta da extensão territorial. E, cara, eu vi que o Alexandre nunca perdeu uma batalha, sabia? Ah, é? Aham. Tipo assim, no livro Caraca. realmente não fala de nenhuma. Mas ele realmente nunca perdeu nenhuma batalha. E ao contrário do que a gente vê na modernidade, né, que os presidentes e primeiros ministros e líderes de estados só ficam sentados na capital, ele ia pra Aham. batalha, ia pro campo, levava flechada, espadada, É, ele quase lançada, morreu lá com uma flechada, né? sim, pedrada, tudo de ruim. Cara, igual. Tem um cara aí de finanças, o Taleb, que ele fala: tem que ter pele em risco. Se você está comandando o exército, você tem que estar com o exército. Uhum, Hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia o cara assina uma caneta no escritório e manda chacinar uma população inteira. isso aí, Ou isso aí, seja, né, não tem pele em risco. exatamente. Então, o Alexandre ia pro campo de batalha, inclusive dizem aí que tá lá no livro, só que o Plutarco meio que questiona a veracidade dessa informação, que ele e o Dário se enfrentaram no campo de batalha, em uma das Uhum, batalhas que os macedônios, gregos e tudo mais venceram. Então, sim, eles foram ali conquistando e tudo mais, e cada vez que ele conquistava território tipo, tinha ali a pilhagem das sim. cidades, ele meio que distribuía um montão de coisa, né, cara? Ele mandava provisões, mandava os bens, a riqueza pra Grécia de novo, mandava pra Macedônia, pra um montão de lugar e pros soldados e tudo mais, né? É, e aí isso até gerou alguns problemas, né? Porque tem um momento que fala que Alexandre dava tantos presentes que alguns amigos ficaram um pouco soberbos, digamos assim, Uhum. e até passaram a ganhar muito poder e alguns até tramaram contra ele, né? É. E alguém chegou a dizer que antes tinha só um Dário e agora tem vários Alexandres. Uhum. Ou seja, né, Exatamente. tipo, ele, digamos assim, ele bajulou demais, né, alguns amigos ali. Sim, inclusive essa parte me lembrou aquele primeiro livro do Plutarco que a gente leu, porque chega alguém pro Alexandre e fala que meio que os caras estão ali em volta dele só por conta dos presentes. Aí eu até Aham. anotei aqui que ele foi envolvido por aduladores. Sim, igual o que o Plutarco fala no outro livro, né? Isso aí, exatamente. Que Talvez tenha sido uma dos inspiração aduladores. É, pra fazer o livro. sim. Mas sobre isso até escrevi uma frase inteira aqui com aspas que o Alexandre, quando todo mundo fica aí meio que com essa coisa de luxo, né? Só fica, eles esquecem, né? Eles meio que perdem o empenho pela batalha, pela conquista, pelo objetivo Uhum, principal e só ficam pensando em luxo, em mulher e coisa do tipo, e vinho. sim. Aí dá um esporrão na galera, e ele fala o seguinte, que não há nada mais servil do que o luxo, enquanto o empenho é a qualidade de reis. Caraca, aí, maneiro, hein? Muito brabo, né? Ou seja, ele tá falando Maneiro. que, tipo,
Quanto mais é o cara, tipo. É realmente, tipo, o cara que só pensa em prazer, né? É o cara que se E não tem entrega ao disciplina. hedonismo, né? Exatamente. E não tem É. disciplina alguma. E enquanto isso, se você tiver disciplina, você vai ter a vida na qualidade de um rei. Aham. Cara, sabe uma coisa que eu tô fazendo e que, na verdade, eu comecei a fazer porque eu ouvi tu falando no podcast? Eu tô Eu? tomando banho frio. Ah, tá. Tu falou que tava tomando, só que eu faço, não sou tão raiz assim, né? Eu tomo banho quente e depois eu desligo e ligo frio. Ah, sim, sim, sim. Aí eu, aí eu, pô, dá maior choque no começo, né? Mas, pô, é É muito bom, bom, cara. cara, depois. Uhum. Pô, Inclusive tem que voltar. Quer é, dizer, isso é agora eu uma já tô tomando parada banho que, meio gelado esses dias, né? Porque tá calor. assim, não, e essa é uma parada que é você não se entregar ao luxo, né? Sim. Você, tipo, você. Eu até tava. Eu te falei, né, que eu tô ouvindo aquele audiolivro do. Terminei, na verdade, ontem, do Nação Dopamina. Cara, e fala lá que, pô, a sua dopamina, os seus hormônios, eles ficam muito mais regulados com o banho frio. Tanto que tem Tá vendo? uns caras aí, até meio que viralizou na internet, que eles ficam mergulhando em tanque de água quase congelada. É, isso Já é chegou a comum, ver o esses jogador caras faz assim? isso, cara. O jogador faz É. isso. Então, é é uma parada que, pô, faz bem mesmo, né, cara? E eu tô sentindo na pele, porque de verdade, quando eu saio do banho gelado, pô, é outra parada. É. É que eu falei com você e com meu irmão naquele dia. Cara, a parada, é tu acordar cedo, ir pra academia, eu fazer. Cara, quando eu jogava futebol de manhã, chegava em casa, tomava um banho gelado. Pô, Aham. muito bom, cara. Tu jogar futebol de manhã pra, tipo, praticar mesmo de esporte? Não, quando tinha futebol de manhã, sabe? Ah, tá. Mas são dias que eu lembro com muita felicidade, Muito carinho. muito carinho. Boa. Isso aí. Mas, voltando ao Alexandre aqui, é, então, numa dessas batalhas contra o Império Persa, ele conseguiu ali meio que, entre aspas, sequestrar toda a corte, né? A mulher, a mãe e as filhas do Dário. E elas Sim. achavam que, tipo, ia ser estuprada, coisa do tipo, iam matar, enfim, fazer de escrava, só que ele deu tratamento para elas, como a gente falou, VIP. Aham. E, inclusive, o Alexandre, que é um cara que não é servil a. Não sei se nesse caso se aplica a avareza. A avareza seria. O que é a avareza? Pão durice ou é tipo. É ficar tipo, Isso. pensando é só pão durice? Pondurice, é. Luxúria que é pensar em mulher e tudo mais, né? Isso, isso. Tá, então ele não. Tipo assim, até o Plutarco coloca lá que a mulher e as filhas do Dário eram lindas e tudo mais, mas ele nunca nem olhou pra elas, nunca falou com elas de nenhum modo que não fosse respeitoso, né? Então ele não cedeu Aham. à luxúria. Sim. Depois ele casa com uma delas, né? É, na volta. É, pra. Tipo, como pra ser o sucessor mesmo, né? Uhum, Interessante isso aí. isso. E enfim, ele continua nessa batalha com o Dario e toda batalha o Dario perde e recua. Ele perde e recua, até que Aham. tem aquela parte lá que o Vitor já falou sobre o Dario confessando com um cara lá que fugiu, inclusive, do Alexandre, e falou pro Dario que a mulher e as filhas estavam sendo muito bem tratadas e tudo mais. E ele fala que se fosse para perder o trono da Pérsia, o trono de. Esqueci qual é o nome agora, é Cícero, não é? Enfim, é um rei da Pérsia Pô, aí não importante. lembro. Aham. Ele fala que se fosse pra perder esse trono pra alguém, que fosse pelo menos pro Alexandre. E assim acontece, né? O Alexandre Sim, toma a Pérsia toda pra ele. sim. É, e aí o território dele já tá bem extenso ali, né? No, no mapa, como a gente viu. E teve também a fundação de Alexandria, que também tem uma parte de coisa mítica, né? Porque fala que Alexandre teve um sonho, e aí quando eles foram criar a cidade, as condições todas eram muito boas, e eles criaram muito facilmente, fizeram as Hum, obras lá. E aí ele foi num oráculo se consultar, e o oráculo falou que ele era filho de Zeus.
que não Sim. sei o que lá. Ou seja, totalmente uma coisa divinizada, né? Aham. Eu acho que eles E fazem isso pra realmente tipo, ter tipo uma coisa de poder, uma. Esqueci a palavra. Tipo, criar coisa de autoridade nele. uma justificativa, né? É, E se você for parar pra ver, né, pô, Alexandria foi uma cidade que vingou pra caraca, né? sim. Porque ficou vários séculos já depois de Cristo como uma cidade de referência. Acho que só talvez tenha perdido um pouco de importância quando foi invadida pelos muçulmanos. Uhum. E, inclusive, tem aquela biblioteca de Alexandria, né? Famosa, né? Aham. Que eu acho que não existe mais hoje em dia, mas foi uma Eu parada não assim sei quem gigantesca. queimou, se, que o pessoal fala. Não sei se foi a igreja que queimou, se foi o muçulmano que queimou. Alguém queimou aquilo lá, né? Aham. Aí é isso. É. Mas enfim, agora, depois que ele consegue conquistar a Pérsia, ele vai para aquela região ali da Ásia Central, que hoje em dia, que na verdade já tá ali, né? Que a Pérsia Uhum. até no Irã. Mas, cara, é aquela travessia ali que é no que hoje em dia, tipo, Afeganistão, Paquistão e tudo mais, cara, deve ter sido loucura, que é só deserto, até falei no começo. E Sim. assim, o cara tinha que ter muito respeito pra galera, tipo, ele comandar dezenas de milhares de pessoas irem atrás dele. Ah, cara, na moral, pra mim é absurdo. Pô, o cara pegou a Pérsia, meu irmão. Vai dar mó trabalhão cuidar disso aí, cara. Você ainda Sim, quer pegar mais coisa? Pelo amor de Deus. sim. Ei, uma E coisa, com quantos anos morreu o Alexandre? 32, Pô, novinho, né, cara? sim. Mas então já Caraca. devia estar baleado pra caraca, né? Sim, sim. É, é 32 com carinha de 50, né? Uhum. Com rostinho de 50. Nessa pegada aí. É. E E aí ele chega na Índia, finalmente, cara, imagina você lutar contra um. Cara, sabe o que é o mais absurdo? Parecia assim que. Eles sabiam, sabe, da Índia, que tinha aqueles filósofos indianos, tinha elefante e tudo mais. Tipo, como é que na Grécia eles já sabiam desses caras, sabe? Pois é. Tipo, quem era o louco que fazia as viagens até de um pro outro, né? Pra mandar essa Uhum, informação? uhum. Loucura, né? E Muita se tu doideira for parar mesmo. pra pensar, cara, pô, a escola de Platão, para os iniciados, era meio esotérica. Tales também. Tales não, é. Aquele dos números, Pitágoras. Eles pegaram uma influência da Ásia. Cara, É, como? Tão antigamente, como eles tinham essa troca cultural, tá ligado? sim. É coisa de Não maluco, cara. Tô sei. vendo o mapa, a distância é gigante. É, tem a tal da Rota da Seda, né? Mas não Mas a sei Rota da se Seda acho já que foi era. depois. Foi depois só. É, então, eu acho que não estava estabelecido isso, né? Se eu não me engano, a Rota da Seda acho que começou em mil por aí. Aham, Século X, século XI. sim. Mas Pois enfim, é, cara. o Alexandre chega ali nessa fronteira ali na parte da Índia, mas aí tem batalha contra elefante, aí ele meio que ganha, mas já ganha no sacrifício, aí eles acham melhor parar, só que o Alexandre não queria. Não sei se tu lembra disso, mas tem meio que uma Sim, discussão ali e eles convencem o Alexandre a parar porque iam acabar perdendo. sim, sim. E eu fico pensando até onde ele iria se não perdesse, sabe? Aham. Se continuasse fácil. É, cara, não sei. É, eu acho que ele ia até onde desce. Cara, imagina um mundo em que o Alexandre viveu até 60 anos, ele foi até a China, sabe? Uhum, Em outras condições. Pô, sim, sei lá, possível, né? Talvez. sim. Interessante isso. E eu imagino o choque cultural, né? Tipo assim, os gregos encontrando os chineses, caraca. Porra, loucura total. Tipo, sei lá, dinastia Han e o Alexandre o Grande. Aham. Como é que ia Caraca, ser, né? sim. Já deve ter sido uma loucura na Índia, né? Tipo, ele até falou lá dos filósofos lá, brahmanistas, uma coisa assim. Aham. Cara, e tem um diálogo maneiro pra caraca, que ele pegou 10 filósofos. Sim, muito bom. Caraca, aquilo foi muito foda, cara. As respostas Caraca. que o cara tava dando eram muito boas, né?
Sim. Não, aí, contar aí pro pessoal que tá ouvindo. Ele pegou 10 desses filósofos, aí foi testar eles, né, para ver se os caras sabiam mesmo. Só que ele botou várias pegadinhas. Aí ele falou, tipo, é, o que, que tem mais variedade de animais? A terra ou o mar? Aí o filósofo, a terra, porque o mar é parte da terra. Sim. Sabe? Só esses trocadilhozinhos assim. Aí, tipo assim, quem sofre mais, o morto ou o vivo? Aí o cara foi, tipo assim, ao vivo porque ele passa por muitas dificuldades na vida. Aham. Qualquer coisa desse tipo. Meio Tipo, Chaves, várias. né? Aham. É tipo Chaves, cara. É isso aí. É isso aí. Uma Várias doideira. pegadinhas. E, e aí. Aí no final, 9 deles respondem, tudo, digamos assim, de uma maneira engraçada, né? E meio sábia, meio engraçada, né? E Uhum. aí o. E aí o Alexandre pergunta pro 10º, que era o mais velho. E aí, quais foram essas respostas? Como é que foram? Aí ele, foram todas respostas ruins. Aí ele, então eu vou mandar matar você, porque você respondeu errado. Aí ele falou alguma coisa, mas você disse que ia matar. é, enfim, ele usou um trocadilho lá para conseguir se safar da morte também. Sim. Aí o Alexandre falou: Aham. deixa os caras ir embora, deixa os caras ir embora. Os caras sabem, né? Caraca, foi muito bom, cara, essa parte. Eu tô até tentando Sim, buscar aqui pra ler algum exemplo, só que não tô conseguindo achar, não. sim. Cara, Mas foi na página, muito. tipo, 160, 150 por aí. Dá Ctrl F, pô, procura por palavra. Mas eu não lembro qual palavra que Bota eu terra, derrubei. deve ter terra. Achou. É, Tá. Vai enrolando aí aí. que. Não, não, aí tem outras coisas que eu Ah, quero achei, falar achei, também. achei, achei, achei. Achou? Achei. Lê essa parte toda, cara, acho que vale a pena. Tá, vamos lá. Então começa assim. Capturou 10 giminosofistas, os que mais se empenharam na revolta de Sabas, e que mais dificuldades tinham causado aos macedônios. Esses filósofos tinham fama de sábios e concisos nas respostas que davam. Alexandre fez-lhes então perguntas paradoxais, sob a ameaça de condenar à morte o primeiro. Deu ordem a um deles, o mais velho, para funcionar de juiz. Interrogou o primeiro sobre quais achava mais numerosos, se os vivos ou os mortos. E ele respondeu que os vivos, porque os mortos já não existem. O segundo, a quem perguntou se era a terra ou o mar a produzir animais maiores, respondeu que era a terra, porque o mar não passa de uma parte da terra. O terceiro, questionado sobre qual é o animal mais astuto, respondeu: aquele que até hoje o homem ainda não descobriu. Esse aí foi muito bom, né? Esse foi inteligente pra caraca. O Aham. quarto, quando lhe foi perguntado por que tinha incitado Sabas à revolta, retorquiu: porque eu pretendia ou que ele vivesse com dignidade ou que morresse com dignidade. Esse eu não entendi. Eu também não. Mas, beleza. O quinto foi interrogado sobre qual era, na sua opinião, o mais antigo, o dia e a noite, e disse: o dia por um dia. E acrescentou perante a surpresa do rei, que a perguntas absurdas correspondem em respostas absurdas. Esse foi bem, né? É, é. Passando ao sexto, Alexandre perguntou o que pode tornar um homem muito estimado: ser poderoso. Ser poderoso sem ser temido. Dos três restantes, aquele a quem foi posta a pergunta sobre quem pode um homem converter-se num deus, respondeu: se fizer alguma coisa que um homem não possa fazer. A outro, quem se perguntou qual considerava mais forte, a vida ou a morte, respondeu que a vida, porque suporta tantos reveses. É isso que eu queria falar naquela parte. Aham. E o último, interrogado sobre a dimensão ideal para a vida humana, disse: enquanto a morte não parecer melhor que a vida. Isso também foi benzão, né? Foi. Foi muito bem. Aí o Alexandre voltou-se para o juiz, que era o último, e pediu para dar o veredito. Ele considerou que cada resposta era pior que a anterior. Pois então, disse Alexandre, vai você morrer primeiro por dar tal sentença. Aí ele respondeu: não, meu senhor, isso não pode ser. A menos que não falasses a verdade quando disseste que morreria o primeiro o que desse a pior resposta. Ou Muito seja, ele bom, meio que cara. deu uma volta no Alexandre, né? Uhum. Muito bom, cara. E E, falando em cara, encontros. Fala. rapidinho, é um parênteses que vai ter um pouco a ver com essa história aí. Ainda lá no começo do livro, e coincidentemente eu vi, né? Tem um casal que eu vejo viajando aí, eles estavam na Grécia,
E, cara, muito top os vídeos lá na Grécia, eles estavam em Corinto. E tinha um filósofo em Corinto que o nome dele era Diógenes, se não me engano. Aham, Acho que era Diógenes, que é o irônico, sei lá, uma coisa assim. aham. E aí o Alexandre já conhecia ele, e o Eu Alexandre ia falar chegou. disso. Eu falei. Ah, ia falar disso? Falei. Ah, quer falar? Não, fala tu, vai lá. Ah, enfim. Aí ele queria encontrar esse Diógenes aí, e ele perguntou pro Diógenes, chegou no Diógenes e falou pra ele, pô, fala, você pode fazer qualquer pedido aí que eu realizo. Aí o Diógenes respondeu pro Alexandre, sai da frente porque você tá tapando o sol. Esse é o meu pedido. Aí, Aí falou também, eu lembro até que falou que Aristóteles ficou surpreso com a sua superioridade. sim, sim, sim. E É, lá em Corinto tem uma estátua desse momento, do Diógenes deitado e, tipo, respondendo o Alexandre. pô, maneiro. Mas essa estátua, ela é nova? Não sei, não sei. Eu acho que é nova. Aham. Eu acho que é Pô, nova. maneiro, cara. Muito mais. E. Pô, tá vendo? Tipo, é o tipo de coisa que a gente nunca ia imaginar que ia ter num livro antigo, né? Uhum, sim, Tipo, quem não tá acostumado com ler livro antigo, mas, pô, tem coisa muito boa. sim. E, inclusive, nessa estátua, né, não conta isso no livro. Mas lá na estátua Aham. tá escrito que o Alexandre depois perguntou, tipo assim, ele ficou surpreso, depois perguntou pra ele, quem você é, ia querer ser se você. Ah, não, não. Ele respondeu isso pro Alexandre, né? Falou assim: ah, sai da minha frente que você tá tapando o sol. E o Alexandre falou assim: pô, se eu não fosse o Alexandre, todo poderoso Alexandre, eu ia querer ser o Diógenes, o irônico, né? Não sei qual é que é o Aham. vulgo dele. Aí o Aham. Diógenes respondeu: se eu fosse você, eu também ia querer ser eu. Muito bom, cara. Porque o cara é tipo mendigo, né? Pô, o cara É, recebe comida, o cara fica de boa, sim, sim. né? E dizem, inclusive, que esse Diógenes ele morava num barril e foi aí que o Shakespeare se inspirou no Chaves. Ah, legal, hein? É, Faz sentido. Chaves é cultura também. Sim. Cara, eu vi um episódio não, né? Mas o negócio do Chaves, que era tipo um quadro, porque Chaves era só um dos programas, né? Tinha outros lá, que é eles Hum, fazendo paródia do nazismo, falando em alemão, assim, tudo errado. Aham, Tipo, aham. muito maneiro, cara. Na época eu podia fazer piada com isso, né? Pois é, pois é. Uhum. Acho que com o nazismo ainda pode fazer piada, né? Outras coisas não pode. É, é. Depende da piada, né? É, também depende da piada, exatamente. Vamos lá, acho que Beleza, fechou, né, então, cara? Isso que é isso. Não, não, tem só a parte da morte dele, né? Que eu ia acabar pulando. Enfim, eles chegaram na Índia, a gente falou que eles não conseguiram conquistar a partir dali. Decidiram voltar, apesar do Alexandre, né, relutante, ter ficado relutante. sim, E no caminho de volta, a gente já falou um pouco que eles foram fazendo várias festas, né? Vários desfiles e coisas do tipo. Até que. Acho que foi na parte ali, tipo, que a gente hoje entende como Oriente Médio, não tenho certeza, mas eu acho que foi ali. O Alexandre simplesmente ficou doente e morreu. Ficou vários dias doente e morreu. foi-se. É, morreu. Sim, exatamente. E aí a gente fica só se questionando, né? Como é que seria uma história do mundo se o Alexandre tivesse permanecido vivo, né? Pois é, se ele tivesse ficado vivo até os 70 anos, já pensou? Pô, quanto de coisa poderia ter feito, né? Ou então, talvez, sei lá, ele destruísse tudo que ele conquistou. A gente não sabe, né? Uhum, é. Não E sabemos. ele poderia também ter ido pra Europa na volta. Sim, sim. Pois é. E aí, em vez de Roma, seria a Grécia, seria o Império da Macedônia. Pois é. Império da Macedônia. E aí, provavelmente, conseguiria tomar ali e tudo e não teria realmente nada de Império Romano como a gente conhece, né? Sim. A história seria, pô, seria completamente diferente se fosse isso. Sim. Talvez não existisse nem Seria, né? cristianismo hoje. É, talvez, né? Existiria, mas talvez não da forma que é aqui no Ocidente. É. Como é que seria, né, se o Alexandre pegasse ali o Israel, né? Ele não chegou a pegar Israel, né? Eu acho que Israel não. É. Não, acho que sim, acho que sim. Não sei. Agora eu não sei.
Fiquei na dúvida. É, Porque se ele foi no Egito, que é muito perto, né, de Israel, e ele foi na Síria eu não também, sei. Iraque. É porque eu não sei também se tipo, como é que estava Israel na época, entendeu? Se era uma nação poderosa, se estava em declínio, porque de repente, se tivesse em declínio, tipo, Plutarco nem achou que valia a pena citar muito, né? É, verdade, Né? verdade. Não sabemos exatamente. Eu sei que Alexandre foi que época, mais ou menos? Século Foi, 3, né, antes de Cristo? foi 300 e pouco, século 4, 3. Eu não sei exatamente Ele morreu em agora. 322, 323 antes. Não sei como é que estava Israel na época. Depois eu tento dar uma pesquisada. Uhum, beleza. E por último, cara, o questionamento que eu queria fazer, tipo assim, quem que foi o maior imperador da história do mundo? Foi o Alexandre, foi o Gengis Khan, né, que também foi tipo da Coreia até a Europa, até a Hungria, o império dele, Uhum. o Império Mongol. Alexandre, Gengis Khan, Napoleão ou aquele o que nós não devemos citar? E eu não tô falando sobre, pelo amor de Deus, galera. Vamos entender o que eu tô falando, né? Sobre questão Ou de então territórios conquistados. o primo dele, né? Primo entre aspas, né? Que é o bigodudo também. O Stalin, no caso. É verdade. Verdade. Porque eu acho que o Império, que a União Soviética, acho que chegou a ser a maior extensão territorial de todas, né? Ou não? Será que É. o Alexandre o Grande passou? Olhando no mapa, me parece que. Porque só a Rússia, né? É. Eu cheguei a ver uma reportagem, é daquela super interessante, né? E eu vi na infância, então não sei se é verdade. De que na época do Stalin, ele era a pessoa mais, entre aspas, rica do mundo, né? Não só de Uhum. dinheiro, mas ele tinha mais poder do que qualquer pessoa individualmente no mundo, Com certeza. né? Com certeza. Então, tipo, qual deles será que foi o maior conquistador, né? Não sabemos. Ou o Mao Inclusive, Tse-tung, né, também, se for parar para pensar, ele também unificou ali a China. E aqui, né, só para deixar claro, a gente não está falando disso ter sido bom ou ruim, né? tá fazendo Obviamente, julgamento moral. obviamente, assim, a gente tem a memória recente desses três últimos. Então a gente sabe os males que cada um deles causou. Mas com certeza, cara, Alexandre, Gengis Khan e Napoleão. Napoleão a gente tem um pouco mais de registro, né? Mas todos eles também, pô, fizeram uma trilha de tragédias pelo caminho, né? Sim. Isso é até um fato curioso, porque, assim, sempre fazem essa avaliação se for falar desses três últimos, né? E Aham. tudo mais. Se for falar do nazismo, do comunismo e tal, sempre fazem. Mas quando fala, sei lá, do Alexandre, do Gengis Khan, do Napoleão, que são outros aí, tipo, tratam realmente como deveria ser tratado, que é só história, sabe? Tipo, cara, Sim, analisa a sim, história aí, ponto final. sim, exatamente. Com Napoleão, cara, eu ainda vejo gente meio que emocionada, digamos assim. Tá meio que no meio do caminho. É porque é mais próximo também um pouco, né? Uhum, uhum. Então realmente, Mas vai saber, por né? outro lado, uma vez eu li num livro sobre o nazismo que até os anos, acho, 70, 80 não tratavam dessa forma, sabe? Tratavam como se Uhum, fosse só, tipo assim, foi isso que aconteceu e aconteceu, sabe? sim. E acabou. Mas É. Mas a gente sabe que tem uma certa, não sei explicar, uma certa separação, né? Se você Uhum, ousar citar alguma coisa boa de tal cara, você é isso, ou de outro cara, você é aquilo. sim. E por último, cara, quanto será que, tipo assim, quanto será que não era o patrimônio do, do Alexandre? Ou a parada absurda, né? Com Com certeza. certeza. É porque também eles usam outra. Eles falam tantos talentos, né? Eu sei lá o que que é a porra de um talento também, né? É, mas eu vi, o talento era tipo um montante sei lá, de ouro ou de prata, coisa do tipo. Aham. Tipo um saco, Enfim, digamos assim. acho que era bem mais. Acho que era uma coisa assim, tipo 50 Ah, quilos, sei lá, um talento. aham. Eu lembro Era que na Bíblia tem a parábola dos talentos, né? Que Deus dá.
uma quantidade de talento. Tu chegou a ler isso Não nos me lembro. evangelhos? Que Deus deu para que é tipo, tinha um chefe lá e ele deu para um funcionário um talento, para outro funcionário 5, para outro 10, para ver o Uhum, que eles iam fazer. Uma parada assim, né? uhum. Aí é isso. Fechamos então? Fechamos. Baita episódio, cara. É, foi Bastante legal, coisa. foi legal. Muito bom. Pessoal, lembrem-se, vamos continuar esse mesmo livro, Vidas Paralelas, Alexandre e César, né? E vamos falar da parte referente a César no próximo mês. Então, já podem ir se adiantando. A gente se vê no mês que vem. Muito obrigado. Valeu.